Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 21. Eu prometo que eu não vou demorar. Eu não passo das 3 horas da tarde. Estou brincando. Óbvio. Eu ouvi o seu estômago daqui quando eu falei isso. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 21. Aliás, capítulo 22, sorry. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 14. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 14, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Diga comigo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificaram ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele estava preso pelos chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Esta é a palavra de Deus, porção do Senhor para nós neste dia. Eu creio que da maioria, se não de todos, esse texto é muito conhecido. Eu penso que, como disse, se não a maioria, toda a igreja já ouviu falar sobre Abraão e Isaque, principalmente nesse contexto de sacrifício. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus disse a Abraão para que ele deixasse a sua cultura. Deus disse a Abraão para que ele deixasse a sua família, para que ele abandonasse, entre aspas, a sua parentela, e ele fosse para o lugar aonde Deus lhe mostraria. E a promessa que Deus faz para Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis,
é que Deus faria de Abraão uma nação de sacerdotes, uma nação de um povo íntegro, consagrado a Deus, de um povo que buscasse a face e a glória do Deus Altíssimo. Abraão sai da casa do seu pai com esta palavra. Abraão sai com essa direção da parte de Deus. E quando Abraão chega naquela terra, Abraão começa a conquistar a terra. Deus vai coordenando os passos de Abraão, e lhe dizendo o que ele tem que fazer. E Abraão está cheio de uma esperança, diz a palavra de Deus. Porque Deus havia empenhado ou penhorado a sua palavra. Que dele Deus faria uma nação de sacerdotes, de homens tementes a Deus. Aonde através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quando Deus começa a falar isso, o coração de Abraão se acende. E o coração de Abraão se enche de uma palavra vinda dos céus. E ele começa a andar por fé, a falar por fé. A partir daquele momento, tudo que Abraão vai fazer, querido, tem uma conotação espiritual. A partir daquele momento, esse homem está conectado com Deus. E a Bíblia diz que ele começa a passear por a terra. E por onde Abraão vai passando por aquela terra, Abraão vai colocando marcos. Abraão vai marcando o lugar por onde ele vai passando. E dizendo, eu tomo posse, é meu por herança, Deus me deu. E diz a palavra de Deus que no fim de cada peregrinação que Abraão fazia, ele erguia um altar para Deus, e ali ele imolava um cordeiro, e ali ele apresentava um sacrifício para o Senhor, e ele dizia, Deus, que isso suba como cheiro agradável às tuas narinas. E assim andava Abraão na presença de Deus. Abraão vai conquistando terras, Abraão vai prosperando, Abraão vai ficando rico. Abraão, amado, vai encontrando graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Abraão ganha presentes de pessoas estranhas e desconhecidas. Abraão começa a ter muitos servos. Abraão começa a ficar rico. E de repente Abraão se vê milionário. Mas ainda lhe faltava uma coisa. O cerne, a essência da promessa ainda não havia se cumprido. Abraão, com o coração cheio do Espírito de Deus, ele começa a preparar para Deus o caminho para a promessa se cumprir. Abraão começa a consagrar para Deus o lugar onde ele está. Abraão consagra a sua vida para Deus, mas a promessa não vem. A promessa não se cumpre. E Abraão, amados, começa já a entrar como que em desespero. E Abraão olha para sua esposa Sara. Sara é estéril, não pode lhe dar filhos. Ele continua crendo mesmo assim, mas chega uma hora que as suas forças começam a esmorecer. Chega uma hora que ele se vê rodeado de bens. Chega uma hora que ele se vê rodeado de uma fortuna enorme, e a Bíblia nem calcula essa fortuna. E Abraão vai chorar para Deus. E Abraão diz assim, Deus, aonde tu estás? E o que é feito da tua promessa, que ela não se cumpre na minha vida? Cadê a promessa, Deus? E ele disse, eu vou, com a tua permissão, Pai, eleger Eliezer, o Damasceno, o meu servo, que nasceu na minha casa, é o mais próximo de mim. Eu vou eleger ele como meu filho e como meu herdeiro, para que essa fortuna não se perca. Deus olha para ele e diz, não, Abraão, não foi isso que eu te falei. Eu disse que de ti, da tua semente, eu abençoaria as nações, porque eu quero uma nação de sacerdote. E Deus diz, não eleja Damasceno, Eliezer ou Eliezer como teu herdeiro. Não se preocupe com as coisas terrenas. Se preocupe em agradar o meu coração. Não se preocupe com a herança, ou quem vai herdar ou quem não vai herdar. Se preocupe em agradar o meu coração, porque o centro da promessa não são os bens.
O centro da promessa, ou a essência da promessa, não é você ter muito, Abraão. A essência da promessa é a tua semente. Diga ao irmão que está do seu lado, a essência da promessa é a semente. A essência da promessa não é você possuir muito. A essência da promessa não é você possuir bens ou riquezas. A essência da promessa, querido, é você gerar em Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, ele vai ser ministrado nessa manhã. Diga assim: a essência da promessa é você gerar em Deus. Pois bem, Abraão espera mais um pouco. E de repente Sara olha para ele e diz assim: olha, Abraão, eu estou impedindo a promessa de se cumprir na sua vida. Coisas de mulher, né, irmão? Eu estou impedindo a promessa de se cumprir na sua vida. Oh, Abraão, eu não consigo ser espiritual como você. Oh, Abraão, eu não consigo crer como você. Oh, Abraão, eu estou impedindo você de fluir. E aí ela tem uma ideia brilhante. Ela diz assim: eu vou te dar uma escrava por esposa. Faz um filho nela. Faz um filho nela, que eu não vou impedir Deus de te abençoar, trocando os pés pelas mãos, né? E de repente, Abraão se junta a Agar e gera um filho na escrava. Quando ele gera esse filho na escrava, começa a desordenação dentro da casa de Abraão. Presta atenção, queridos. Deus tem uma promessa para você. E essa promessa, só Deus sabe o tempo que Ele estabeleceu para ela se cumprir. Só Deus sabe o tempo e a maneira que essa promessa se cumprirá. Não adianta eu e você tentarmos entender o trabalhar de Deus. Mesmo quando você olha e parece que tudo está indo por água abaixo. Mesmo quando você olha e pensa que tudo está perdido, o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus trabalha de forma totalmente, completamente diferente da forma que nós trabalhamos. E de repente Abraão começa a gerar um problema dentro da sua casa por causa da impaciência na espera. E de repente, queridos, passam-se 13 anos desde que ele gerou Ismael, filho da escrava. Deus visita Abraão e, para a surpresa de Abraão, Deus diz para ele: olha, chegou o tempo de eu cumprir a promessa. Abraão vira para Deus: mas Ismael e Agar, e como é que fica aí? Deus disse: eu não te ordenei fazer nada daquilo. Eu não te ordenei fazer nada daquilo, porque o tempo da promessa é meu, você não consegue adiantar a promessa. Nós temos, amado, pela nossa ansiedade, a capacidade de atrasar, ou até, amado, de tumultuar a promessa, mas adiantar não. O tempo é de Deus e não é teu. O tempo é de Deus, não é meu. O mais que eu quero adiantar, eu só vou tumultuar a promessa. E de repente Deus diz: agora eu vou gerar de ti e de Sara, a tua mulher, a promessa. Eu vou gerar Isaque. E diz a palavra de Deus: Abraão com quase 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, no meio daquela impossibilidade que você já conhece, Deus gera Isaque. No útero estéril e ainda por cima no útero adormecido, amortecido. Um útero que, segundo o que diz o próprio relato de Sara, ela já não ovulava mais.
E Deus disse: quando tudo chega no extremo, para que a minha glória não seja dada a nenhum outro, aí eu vou e faço. Você vai ficar grávida, Sara. E Sara deu risada. E ele disse: por que você está se rindo? Pois daqui 9 meses você vai estar segurando a criança no colo. E Sara tomou um choque. Imagina, Sara tinha idade para ser bisavó. Vai ser mãe. Pela primeira vez. E diz ali a palavra de Deus que um milagre começa a acontecer. Abraão, com quase 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, geram a Isaac. Isaac nasceu, começou a crescer, e de repente começou uma briga dentro de casa. Ismael olhava para o Isaac e zombava do Isaac. E zombava de Sara. Agar começou a disputar espaço com Sara. Começou a disputar a primogenitura. Eu já ministrei aqui sobre a questão da primogenitura para você. Mas eu quero ir um pouco além. Eu estou dizendo tudo isso para você entender o projeto de Deus. Para você entender o propósito do Espírito de Deus quando Ele chama alguém e quando Ele consagra alguém. E aí de repente, Sara vira para Abraão e diz: despede Agar e Ismael, porque eu não suporto mais conviver com a concorrência. E isso pesou ao coração de Abraão. Mas Deus disse a Abraão: não tenha medo, eu vou cuidar dele, eu vou fazer dele uma nação também. Despede ele. Despede ele. E concentra-se no projeto original, que é Isaac. Não temas por despedir Ismael, porque eu vou me responsabilizar por ele. Concentra-se no que eu te disse desde o princípio. Diga ao irmão que está do seu lado: concentra-se no que Deus te falou desde o princípio. Irmão, não importa quanto tempo faça que Deus falou, não importa quanto tempo Deus tenha te dito, Ele é fiel para cumprir. Concentra-se no que Deus te prometeu na essência. Concentra-se no que Deus te falou desde o princípio. Você vai olhar à tua volta e parece que Deus não vai fazer nunca. Irmãos, desde criança Deus dizia para mim, e usava muitos profetas para dizer: você é meu, eu vou te usar como sacerdote. Irmãos, desde 5 anos de idade, de quando eu me lembro, Deus usava pessoas na rua e dizia assim: esse menino vai ser um sacerdote. E meu pai dizia amém. Eu tinha 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Um dia nós estávamos andando na rua, nós encontramos um macumbeiro. E o macumbeiro disse assim para o meu pai: esse menino é de Deus, tira ele daqui. E meu pai disse: ele falou: tira ele daqui, eu não gosto dele. E meu pai falou assim: eu vou quebrar você. E eu digo: calma, pai. E parecia que nunca ia acontecer, irmãos. E eu estudava a palavra, e eu fiz escolas, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e parecia que eu nunca ia ser consagrado, meu Deus, parecia que esse dia nunca ia chegar. Até que chegou. Então a promessa vai parecer para você que ela nunca vai chegar. A promessa muitas vezes vai parecer até que Deus se esqueceu dela. Mas Deus está trabalhando no corredor do tempo, querido. Eu quero que você saia com esta palavra nesta noite, nesta manhã. Deus está trabalhando no corredor do tempo. Deus sabe a hora exata de acontecer todas as coisas. Diz a palavra de Deus então que Abraão obedece a Deus, despede Ismael e concentra-se na promessa. E quando Abraão está confortável, presta atenção,
Quando Abraão está confortável, vivendo a promessa, a casa estava reorganizada, a casa estava reordenada, estava tudo lindo, maravilhoso, o mundo dos sonhos. Deus vem para Abraão e diz assim: eu quero que você me ofereça a promessa. Eu quero que você me entregue aquilo que eu te dei. Eu quero que você traga diante de mim, suba ao monte, aonde eu vou te mostrar. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, com o agravante, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, gerar para Deus é uma coisa séria. Gerar para Deus, querido, não é uma coisa simples. Aquilo que você está gerando para Deus, você não está gerando para você. E quando você começa a tomar posse daquilo que você está gerando para Deus, como se fosse teu, Deus vem e pede. Deus vem e pede para que você o ofereça. Pastor, mas Deus tem prazer no holocausto humano, sacrifício humano? Não. A verdade, querido, era que Deus queria lhe criar o ritual do resgate dos primogênitos. Eu quero que você guarde essa palavra. O resgate dos primogênitos. Deus revela isso para Moisés em Êxodo 13:11, a respeito do resgate dos primogênitos. As primícias pertencem a Deus. E os primogênitos não devem ser sacrificados, mas resgatados. Amém? Eu quero que você guarde esta palavra. Os primogênitos de Deus, eles não têm que serem sacrificados, eles precisam serem resgatados. O apóstolo Paulo, ele nos explica em Gálatas 4, toda esta ação divina na história de Abraão. Quando ele diz: um é o filho da escrava, segundo a carne, o outro da livre, segundo a promessa. Gálatas 4, verso 21. Presta atenção. Um, que é Ismael, é o filho da escrava, que foi gerado segundo a carne. O outro, que é o filho da livre, que é a Sara, dela nasceu Isaque, é gerado segundo a promessa. O que eu quero dizer para você aqui nesta manhã é que pela carne nós podemos gerar alguma coisa. Pelo meu pensamento, pelo meu instinto, pela minha vontade, eu posso gerar alguma coisa. Mas isso não significa que Deus está no negócio. Isso não significa que Deus está abençoando. Quando Deus me diz algo e eu resolvo não esperar, mas agir por conta própria, então eu vou estar gerando algo segundo a minha carne e não segundo o meu espírito. Eu vou estar, amado, criando um atalho, como que se eu quisesse dar uma força para Deus, para a promessa se cumprir na minha vida. Quando Deus ordena o teu único filho a quem amas, Deus está falando do filho da promessa. Deus está falando da primogenitura que estava sobre Isaque. E esse primogênito agora precisa ser resgatado aonde? Aonde Deus proverá. Aonde esse primogênito precisa ser resgatado? No lugar aonde Deus vê e provê. Hebreus capítulo 12, verso 23, o apóstolo, escritor dos Hebreus, no capítulo 12,
ele vai falando a respeito do Abraão, desta história que eu estou contando para você. E ele então chega e diz assim: a igreja dos primogênitos. A igreja é o primogênito de Deus. Embora a igreja tenha sido gerada por último, embora a igreja veio depois do judaísmo, embora a igreja veio depois de tantas coisas que aconteceram, a igreja tem a unção da primogenitura. Você que foi gerado em Deus, você é o filho da promessa de Deus. E essa primogenitura, ou essa igreja, esses primogênitos, não foi gerado para ser sacrificado, mas foi gerado para ser resgatado. Porque Deus não se agrada no sacrifício humano, e o meu sacrifício não seria suficiente. Mas eu precisava ser resgatado do lugar da morte. Diz a palavra de Deus que Abraão sobe aquele monte, cheio de fé no seu coração, porque segundo a palavra de Deus, Hebreus 11 diz que ele cria que ainda que ele matasse e queimasse o seu filho, Deus o ressuscitaria das cinzas. Esta era a fé que Abraão tinha. Porque Abraão sabe que Deus zela, que tudo aquilo que Deus cria, Deus sustenta. Que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa ou que minta. E cheio da unção e cheio de fé, eles marcham para aquele morro, oferecerem a Deus o que Deus está pedindo. E no meio daquela subida, o menino está levando agora com 13, 14 anos de idade, subindo aquele morro, levando a lenha sobre as suas costas, figura da cruz, prefigurando Cristo, subindo aquele monte. De repente, ele faz uma pergunta para o seu pai, e diz: pai, ele diz: sim, meu filho, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu não vou me reter muito por causa do nosso tempo na questão desta pergunta de Isaac para com seu pai Abraão. Mas Abraão responde, e é nesta conotação que eu quero que você preste atenção. Verso 8 diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meus filhos. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Presta atenção, a intenção de Deus com Abraão. Pregadores podem usar várias conotações, mas a intenção de Deus com Abraão era resgatar a primogenitura de Isaac. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você estiver no Espírito, você vai entender. Se não, irmãos, você vai assim: não entendi nada que o pastor Maurício falou. Quando Deus manda Abraão subir com Isaac lá para cima, para sacrificar o seu filho, Deus queria resgatar a primogenitura do Isaac. Porque Abraão havia comprometido a promessa pela sua ação precipitada em gerar Ismael numa mulher escrava. Então Deus não estava intencionado em matar Isaac, não. Deus estava intencionado em resgatar, porque Deus é poderoso, querido, para fazer isso, resgatar a promessa que está em você. Não importa o que você fez, não importa como você errou ou bagunçou o projeto, Deus é capaz de resgatar esse projeto. Deus é capaz, querido, de resgatar a primogenitura, ainda que ela tenha sido comprometida. Deus é capaz de ainda
resgatar a igreja, a assembleia dos primogênitos, conforme Hebreus 12, 21. A igreja, a assembleia dos primogênitos. Deus ainda pode resgatar no meio da sua noiva os primogênitos, aqueles que foram gerados no Espírito, aleluias, aqueles que foram gerados para Deus, para serem verdadeiramente sacerdotes, para serem verdadeiramente povo santo, povo eleito, povo seu. O trabalho do Espírito de Deus, ao longo desse tempo, é resgatar a primogenitura da igreja. Porque Abraão, como pai espiritual, os sacerdotes, como pais espirituais, ao longo do tempo tentaram acelerar a promessa. Os Abraãos de Deus que assumiram os sacerdócios tentaram acelerar a promessa ao longo dos anos. E o que eles conseguiram fazer foram gerar filhos bastardos, filhos escravos. O que eles conseguiram fazer, amado, foi ter a aparência de que estavam dentro da promessa. Mas depois de um tempo, o Espírito de Deus vem e diz: não é assim que eu quero. E eu quero que você entenda que o chofar de Deus está tocando para anunciar que Deus está resgatando no meio da igreja, espalhada pela terra. Deus está resgatando os primogênitos. Preste atenção no que eu vou te dizer. O chofar de Deus está tocando. Diga ao irmão que está do seu lado: o chofar de Deus está tocando. Eu não sei se você sabe o que é um chofar. Um chofar é um chifre de carneiro que diferencia-se do tamanho, mas que é usado até hoje em Israel como um instrumento de culto, como um instrumento sagrado. Como surgiu o chofar? No dia do resgate da primogenitura. Não sei se você sabia disso, mas o chofar se originou aqui, nesse texto. Quando Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro, e Abraão amarra Isaque, coloca em cima do altar e da lenha, ergue a sua mão com um facão para imolar ou sangrar o seu filho. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, verso 11. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Naquele momento, a primogenitura de Isaque estava resgatada. Você entende isso, amém? A promessa estava salva. A primogenitura e o projeto de Deus se realinhou à vontade perfeita do coração de Deus. Não sei se você sabe, mas em Deus há dois tipos de vontade: vontade perfeita e vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é aquilo que Deus estabeleceu para você. E é aquilo que você sabe desde o princípio, porque veio a você dizendo. Aleluia. A promessa veio para você e ela direcionou você desde o princípio. Ninguém que está aqui nesta manhã pode dizer: eu não tenho promessa de Deus. Ninguém que está aqui nesta manhã pode ousar em dizer: Deus nunca me fez a promessa. Porque todos vocês que estão aqui nesta manhã, Deus fez promessa para cada um de vocês. E o que o Espírito de Deus está dizendo nesta manhã para você, igreja, é que Deus está entrando para resgatar, para reordenar aquilo que desde o princípio Ele falou com você.
E nesta manhã o chofar de Deus está tocando, anunciando isso em sua igreja espalhada pela face da terra. Quando Deus estava me dizendo isso nessa madrugada, Deus me disse assim: Maurício, eu estou levantando homens de Deus, sacerdotes, que irão tocar esse chofar no meio da noiva, no meio dos prometidos, e eu irei resgatar a primogenitura da igreja. Eu estava orando a Deus, porque eu tenho sofrido muito, e eu tenho dito isso a você, da forma que a igreja tem sido conduzida, da forma, amado, que os sacerdotes têm se levantado, Abraãos de Deus que estão subindo nos altares e tentando adiantar a promessa, porque o fulano está crescendo, a igreja Beltrana está crescendo e fazendo isso, e eles não estão esperando o tempo da promessa, e eles estão resolvendo na carne mesmo. Eles estão recorrendo a métodos, e eles estão se enchendo de filhos. E parecem que eles estão gerando filhos, mas eles estão gerando filhos escravos. Mas no meio disso tudo, Deus não se esqueceu da promessa, porque Deus é misericordioso, aleluia. No meio disso tudo, Deus não se esqueceu da promessa, que no meio da sua igreja Ele tem primogênitos, Ele tem escolhidos, Ele tem filhos da promessa. Deus não se esqueceu disso. Quando Deus me disse nesta manhã essa palavra que eu acabei de te dizer, eu estou levantando sacerdotes que irão tocar o chofar no meio da igreja. Eu comecei a orar e me fugiu o sono, irmão. Eu amanheci o dia hoje, eu estou pré-adormecido ou pré-amanhecido. E eu comecei a buscar em Deus e dizer: o que o Senhor está me dizendo? Deus, tem misericórdia que eu estou meio tapado, eu não estou entendendo. E eu comecei a ficar bravo comigo, brigando comigo mesmo. E disse: será que você não entende nem quando Deus fala, cara? Dobra o teu joelho, ora. Estava andando pelo meio da casa e minha esposa disse: que é isso? Eu digo: não sei, vai dormir no nome de Jesus. Aí ela disse assim: e aí, você já tem a palavra? Eu digo: não pergunta que piora. Ela disse: credo, vai dormir. Eu digo: por favor. E aí Deus me trouxe nesse texto. Irmãos, eu já ministrei tantas vezes esse texto, mas eu nunca vi o que eu vi essa madrugada. Sabe o que eu vi essa madrugada? Então levantou Abraão, verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele estava travado pelo chifre, num arbusto. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Irmãos, isso aqui é tão profundo que eu não tenho tempo para te dizer. Pede ao Espírito de Deus para te dar a revelação disso aqui. Porque Deus me levou numa dimensão absurda. E eu disse: o que é isso, Deus? E Deus disse: para se extrair o chofar, Maurício, é necessário que o cordeiro seja imolado. Para se extrair o chifre, instrumento que vai ser usado para proclamação, é necessário que o cordeiro morra. E aí o Espírito de Deus me levou em Êxodo 19, no verso 16, quando pela primeira vez o povo de Deus escutou o som do chofar. Lá no Monte Sinai, Deus desce em pessoa, o monte treme, a fumaça sobe, o fogo rodeia o monte, e a Bíblia diz: eles ouviam o som do chofar de Deus, que tremia toda a terra, e eles temeram.
Pela primeira vez o chofar de Deus tocou na terra. E aqueles chifres que Abraão havia guardado, que ele não sabia o que fazer com ele, e de geração em geração tinha sido guardado os chifres desse carneiro, agora Deus dá utilidade para eles. E Deus anuncia, todas as vezes que o chofar tocar, anuncia a chegada de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, todas as vezes que o chofar tocar, anuncia a chegada de Deus. Mas não é só isso que o chofar anuncia. O chofar anuncia que os primogênitos foram resgatados e a promessa reestabelecida. Ao ouvir o som do chofar, aqueles que têm a primogenitura resgatada se identificam. E eles dizem: eis que o Senhor está chamando e eis que Deus vem. Você entende isso? Amém? Quando, amados, o som da noiva, que é o som do chofar, que é o som de uma noiva resgatada, que fala da morte do cordeiro, que reconhece que o cordeiro foi morto em meu lugar, para resgatar a primogenitura, para resgatar a unção, para resgatar a promessa. Então eu ouço o som e eu correspondo a este som. O que Deus espera é que o som do chofar que está sendo tocado agora nesse tempo, amado, a noiva primogênita de Deus, escute e corresponda. A primogênita de Deus hoje, diga: eis-me aqui. Aleluia. Ali no Monte Sinai, querido, foi a primeira conexão da revelação divina com o chofar. A revelação divina está ali. E agora, amado, eles, até o dia de hoje, os hebreus, eles tiram o chifre do carneiro e eles guardam para que o som seja ouvido, porque eles dizem: a primogenitura foi resgatada e o cordeiro estava preso por suas pontas. O cordeiro estava preso pelo chofar. A Bíblia diz, amado, que há arcanjos. O arcanjo de Deus tem um chofar na mão. O arcanjo de Deus tem um chofar na mão. E ele está preparado, esperando só a ordem, para que ele toque. Que você possa ouvir o som do chofar de Deus. Que você possa ouvir o som que vem dos céus, dizendo que você é filho da promessa. Que você possa ouvir o som do Espírito de Deus. Em Atos 2, em Atos 2, a igreja primitiva estava reunida no cenáculo. E o Senhor disse para eles: não saiam daqui até que vocês recebam a promessa, até que vocês sejam selados com a promessa, que do alto, eu disse, descerá sobre vocês. Diz a palavra de Deus. Eu gosto dessa palavra. Tinha uma multidão de quase 120 pessoas. Uma multidão de quase 120 pessoas. Eu não vou tocar, porque eu não sei, eu vou pagar mico. Mas esse é o chofar. O pastor Jonas sabe tocar o chofar. Esse é o chofar que anuncia que Deus está chegando, que anuncia e testemunha: um cordeiro morreu, um cordeiro foi morto pelo resgate da primogenitura da igreja.
Um cordeiro foi morto para que a promessa se reestabelecesse. E anuncia: Deus está vindo. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus está vindo. Deus está chegando. Quando Deus, amado, estabelece esta promessa com a sua noiva, diz a palavra de Deus em Atos 2, uma multidão de quase 120 pessoas. Olha que coisa. Em João 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, segundo os teólogos, estudiosos, diz que tinha cerca de 25 mil pessoas. Na hora do milagre, 25 mil pessoas ou mais. Na hora de buscar ser selado com a promessa e resgatar a promessa que Deus fez, a Bíblia é irônica, querido. Diz assim: havia uma multidão de quase 120 pessoas. E de repente, eles ouviram o quê? Um som. Eles ouviram um som. Tem algumas pessoas que pensam que entrou um vento. Não diz isso. A Bíblia diz: o som de um vento impetuoso que encheu aquela casa, fez o cenáculo tremer. E se viu línguas como que de fogo repartidas sobre a cabeça deles. A igreja primogênita estava sendo resgatada naquele momento. O chofar de Deus estava tocando naquele lugar, anunciando que o Espírito Santo estava chegando na terra. E eu quero te dizer nesta manhã: o Espírito de Deus está aqui. Que você tenha sensibilidade para ouvir o som do chofar de Deus, anunciando a chegada de Deus, anunciando que a primogenitura foi resgatada, anunciando que a promessa está reestabelecida e que Deus encontrou em você sacerdócio real. Você é o sacerdócio real. Ouça, porque o Espírito de Deus está resgatando a sua noiva. Que não somente o som do chofar seja ouvido, querido, nesta manhã, mas também compreendida a mensagem e obedecida. Que Deus vem. O som do chofar anuncia: Deus vem. Davi diz: o som anuncia que Deus está chegando. Que a unção de Deus está vindo sobre nós. O som do chofar é interpretado, amado, como suspiros e gemidos para despertar o seu povo. Sons que vêm dos céus. E até hoje, os judeus que ainda não se converteram e não entenderam que Jesus, que o Cordeiro já foi morto, até hoje o judeu, ele guarda o último toque do chofar, que chama-se Tekiah Gedolah. Tekiah Gedolah é o último toque do chofar que o judeu ainda não ousou fazer. Porque o judeu diz: quando o Cordeiro de Deus vier, ele vai tocar o último toque do chofar. Eu quero que nessa manhã você entenda: você é alguém resgatado. A promessa de Deus anda com você. Ela não se perdeu. Ela está em você. Aquilo que Deus falou ao teu respeito, aquilo que Deus disse a respeito de você, é verdade. Diga ao irmão que está do seu lado: aquilo que Deus disse a teu respeito é verdade. Não se desespere, querido. Não se desespere.
Não tenta fazer nada na força do teu braço. Não tenta fazer nada pela carne. Deus envia uma mensagem para Zorobabel, o profeta Zacarias, e diz assim: diga para Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, Deus está levantando homens e mulheres de Deus que tenham entendido esta palavra. Deus está levantando Abraãos de Deus sobre os altares da igreja, que estejam resgatando a promessa, que estejam entregando tudo diante de Deus. Não existe uma outra forma da promessa ser resgatada, a não ser entregando tudo diante de Deus. Entenda isso nessa manhã. Nada será resgatado na sua vida, promessa nenhuma será resgatada se você não entregar e não confiar. A menos que você confie e entregue, não vai haver resgate. Se Abraão tivesse negado o seu único filho, a primogenitura de Isaac jamais teria sido resgatada. Você me está me entendendo, amém? Presta atenção aqui que eu estou terminando. Se Abraão tivesse negado o seu único filho, a promessa não teria sido resgatada. Abraão não entendeu quando Deus falou. Abraão não sabia qual era o projeto original de Deus. Mas Abraão ousou crer. E a Bíblia diz, ele creu em esperança contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu quero que você saia daqui com essa direção de Deus. Você tem uma promessa, amém? Então tenha a ousadia do Espírito de Deus de entregar essa promessa. Tenha a ousadia de colocar essa promessa no altar de Deus. Porque senão, ela não será resgatada, corrigida e reestabelecida. Deus está aqui nesta manhã dizendo para você, filho, que Deus não se esqueceu. Deus está aqui nesta manhã dizendo para você que você tem a primogenitura. E não importa o que tenha acontecido ao longo da tua vida, Ele é poderoso para resgatar o projeto original. Deus não vai desperdiçar a semente. Ele vai trabalhar nela, mas ela tem que ser oferecida. Deus vai trabalhar na semente da promessa, querido, mas ela precisa ser oferecida. Se você é alguém que anda inquieto, irrequieto, descansa teu coração em Deus. Faz como Abraão, acorda pela madrugada. Acorda pela madrugada. A Bíblia diz, ainda pela madrugada, Abraão abordou o seu jumentinho e foi. Queridos, aqui há muitas conexões com a crucificação de Cristo, que eu não tenho tempo para te falar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no jumentinho, aquela coisa que você conhece a palavra. Mas eu quero me reter nessa manhã com essa palavra para você. Ouça o toque do chofar. Ele anuncia que a promessa foi reestabelecida. Ouça o som do chofar, porque ele anuncia que Deus está vindo ao encontro do resgatado. Diga comigo, Deus está vindo ao encontro do resgatado. Diga para Deus assim, não diga para o teu irmão, diga para Deus assim: Deus, eu ouço a tua voz e eu vou responder para você. Amém? Eu ouço a tua voz. Eu ouço a tua voz e eu vou te responder. Se você entender isso nessa manhã, você vai viver promessa. Se você não entender isso nessa manhã, você vai continuar sem viver promessa. Mas se você entender, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, a minha oração nesta manhã é que o Espírito de Deus faça você entender isso, para que você viva a promessa.
Se você entender tudo aquilo que o Espírito de Deus te disse hoje, e você tiver ouvidos sensíveis para ouvir o toque do chofar de Deus, você vai tomar posse desse resgate, e você vai corresponder ao som que vem dos céus. Como é que eu correspondo? Som que vem dos céus, adorando. Como é que eu correspondo ao som do chofar? Com adoração. Quando eu compreendo que eu sou filho da promessa, que eu fui gerado em Deus para ser seu sacerdote, povo santo, escolhido e adquirido, eu correspondo a Ele. Coloque-se de pé no nome de Jesus.